Legal, eu estou lá feliz e contente que eu fiz minha loja, fiz um sistema de login, protegi as minhas páginas, coloquei no ar. E aí o meu cliente que usa a loja de repente liga falando que um hacker invadiu o sistema, está logado com o usuário dele fazendo a festa no sistema dele. Por quê? Lembra que o nosso cookie tem uma informação que eu enviei para o meu cliente? E nessa informação está escrito qual é o e-mail que ele está logado? Então eu venho aqui na página inicial e vou me logar. Eu me logo com a minha senha e eu dou uma conferida aqui no cookie. Olha o meu cookie, está lá, guilhermesilveira@lura.com.br. Mas como esse código está no cliente, esse valor está no cliente, no navegador do meu usuário final, o meu usuário final pode fazer o que quiser com esse valor. Esse valor é dele, está com ele esse valor, ele faz o que quiser. A gente não tem controle. Então, ele pode alterar o valor do cookie. Ele pode falar que o nosso cookie agora vale joão@joão.com.br. Se eu voltar aqui para o meu resources, eu tenho lá, usuário logado, joão@joão. O que vai acontecer? Agora o cliente vai enviar esse valor de volta. Quando ele envia esse valor de volta, eu leio e eu acredito no que eu falei. O problema é eu acreditar numa informação de segurança. Quem é que está logado? Se ele é o João ou se ele é o Guilherme? Ou se ele está logado? Eu coloquei essa informação no cliente. E o cliente pode falar o que ele quiser para mim. Então, se eu remover esse cookie e executar aquela linha de novo, um usuário que não está logado acabou de adicionar um cookie como se ele tivesse logado. E aí, mesmo sem ter senha, ele se logou no meu sistema. Quer dizer, não dá para confiar com o valor de autenticação, o e-mail dele, o ID dele ou alguma coisa do gênero no meu cliente. Não dá para confiar, porque ele pode mudar, ele pode criar. Então, eu tenho que armazenar alguma outra coisa. Eu tenho que armazenar algum valor aqui que seja muito aleatório, um valor que ele não consiga ficar chutando. Por exemplo, eu poderia colocar que o usuário logado é esse código aqui mega maluco que eu acabei de gerar. Então esse é o código que identifica o joão@joão.com.br. E aí no lado do servidor eu procuro esse código e encontro joão@joão.com.br ou guilherme.silveira@canal.br ou guilherme.silveira@lura.com.br. Então essa informação vai ficar no meu servidor. A informação desse número aleatório, mega estranho, para o e-mail do usuário fica no servidor, eu não mando para o cliente. Por que eu não mando para o cliente? Porque se eu mandar para o cliente, eu estou correndo risco. Eu só mando um código tão estranho, tão bizarro, que para ele tentar se logar como outra pessoa, ele tem que ficar testando milhares de códigos. E aí você percebe que tem algo de estranho. Então quer dizer, gerando esse código e enviando um código muito estranho, um ID muito estranho para o meu cliente, eu consigo me proteger do cliente que estava alterando esse dado no cliente. E aí eu consigo no servidor armazenar, opa, esse númerozinho maluco significa esse e-mail. Esse conceito, esse trabalho de enviar um código estranho para o cliente e no servidor eu armazenar código estranho significa esse usuário, arroba alguma coisa, é o que a gente chama de sessão. E a gente vai trabalhar com a nossa sessão agora. O que eu vou fazer? Então, lá no nosso lógica usuário, se lembra? O único lugar que a gente muda o cookie é no lógica usuário. Então, a gente só vai trabalhar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é, sempre que você inclui o lógica usuário, é porque você quer trabalhar com a sessão. Então, eu vou chamar o session start. Começa a sessão. Se a sessão já existe, usa a sessão. Então, é isso que eu estou fazendo. Se a sessão já existe, usa a sessão. Se a sessão não existe, cria a sessão. Legal, agora eu quero acrescentar alguma coisa na sessão. Eu quero colocar o usuário logado. Para acrescentar, é só setar o valor. Olha, usuário logado é o e-mail. Maravilha, feliz e contente. Que mais? Agora eu quero verificar se ele está logado. É só verificar se a variável foi setada. Que mais? Eu quero pegar o usuário logado. É só eu pegar o usuário logado. Olha que simples. Só com o session start eu criei ou falei utilize a sessão atual. E aí passo a usar a sessão em vez do que o cookie. Vamos ver como é que fica agora no nosso cliente? Vou lá no cliente e vou remover o nosso cookie. Clear o cookie. Ou fecho e abro o navegador, espero um minuto, etc. Vamos lá. Vou acessar a minha loja. Não estou logado.
Só que ele criou um PHP SES ID, que é o ID da minha session. Olha o código bizarro. Agora eu vou me logar. Guilherme Silveira, @lura.com.br. Me loguei. Apareceu alguma coisa aqui? Não. Continua o mesmo Session ID. O PHP armazenou em algum lugar lá no servidor que esse código significa usuário logado igual a Guilherme.Silveira, @lura.com.br. Se eu entrar no adicional produto, belezinha, pode entrar. Legal, estou usando a sessão. Então, na prática, a gente vai usar a sessão e evitar o cookie quando a gente quiser usar autenticação, autorização. Agora, como é que eu faço então o logout? Para a gente ter uma funcionalidade nova. Logout, vamos lá. Então eu quero criar um link de logout, um botão de logout. No meu caso, vai ser um link. Então se você já está logado, eu vou colocar aqui um link. Deslogar. Então aqui eu vou colocar um href. E nesse link eu vou acessar o logout PHP. Maravilha. O logout PHP é quem desloga. New file, logout PHP. O que o logout PHP faz? É muito parecido com o login, ou até mais simples que o login. Por quê? Porque ele vai incluir o lógica usuário PHP, e aí eu quero fazer o quê? Manda deslogar. Claro, manda deslogar. Vamos escrever a função deslogar? Logout. Eu venho aqui no logo de lógica usuário e escrevo function logout. O que a function logout pode fazer? Ela pode simplesmente falar, olha, remove essa variável daqui. A usuário logado, eu quero que ela seja dessetada. E aí eu tiro ela. Ou eu posso falar simplesmente, destrói a minha sessão. Destrói a sessão desse usuário. Todas as variáveis deste usuário vão embora. Eu vou deixar essa abordagem. Tirar a sessão desse usuário completamente. E isso vai estar no meu logout. Aí o logout, logo depois de deslogar, vai redirecionar. Então ele vai fazer um header para onde? Para o index.php, falando que ele deslogou com sucesso. E aí morre. Vamos lá no index.php? No index.php eu vou fazer aquele teste. Se tem a variável logout e logout for true, então deslogado com sucesso. Vamos testar? Vou no navegador, clico em minha loja, estou logado. Clico em deslogar. Redirecionou e mostrou a mensagem. Deslogado com sucesso. Legal. Em breve, a gente ainda tem mais alguns trabalhinhos de melhoria de código para serem feitos, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos primeiro para os exercícios.